Boa noite, pessoal. Grande prazer dar a todos as boas-vindas aqui à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe com uma missão, com um intuito que é proporcionar, semana após semana, uma experiência real com Deus. Se você está vindo pela primeira vez na Nova Semente, esperamos que você se sinta muito bem conosco. Não deixe de acessar o site novasemente.org, acesse as mídias sociais, esteja conectado, queremos estar no relacionamento com você. Sempre mandamos também um grande abraço aos amigos que nos acompanham pela internet, pela transmissão ao vivo, em algum momento durante a semana. E olha, se você ainda não veio à Nova Semente, o convite ele permanece em aberto. Estamos aqui na rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Queremos te conhecer. Lembramos que a Nova Semente oferece várias programações e algumas delas, ao longo dos anos, elas têm se consolidado como sendo quase que emblemáticas aqui da casa. É o caso do programa Começos. O programa Começos é um formato especial para aqueles que gostam de estudar profundamente a Bíblia. São séries de programas que são apresentados aqui e oferecemos o programa em 3 dias e horários diferentes durante a semana. Sábados às 15 horas e segundas e terças às 19h30. É um formato aberto, você é nosso convidado, traga também os seus convidados. Se você gosta de estudar a Bíblia, o endereço certo é o programa Começos aqui da Nova Semente. Estamos no momento trabalhando em um novo sonho aqui. E nós vamos passar um vídeo para que vocês possam ver como é que será este sonho. Vamos soltar o vídeo? É isso, Espaço Sementes. Espaço Semente já está em construção, é um edifício aqui anexo à Nova Semente, e ali nós estamos buscando um formato onde a Nova Semente, que é tipicamente uma atividade de fim de semana, ela possa se transformar numa atividade 7 dias por semana, procurando atingir toda essa comunidade que está aqui em volta. Então, ali teremos a oportunidade de ter um espaço, restaurante, onde vamos servir alimentação de primeira, muito saudável, e ao mesmo tempo também poder oferecer a nossa literatura, oferecer palestras sobre estilo de vida, sobre culinária saudável. Além de proporcionar também um espaço adicional para as atividades aqui da Nova Semente, nós estamos ficando um pouco apertados aqui. Este sonho nós acreditamos que é um sonho de Deus e queremos convidar você, se você gostaria de se envolver, se você gostaria de ser um doador para este projeto, nos procure na saída do programa, ali na loja Sementes, aqui no saguão da Nova Semente, e nós vamos explicar a vocês as várias oportunidades que existem para que você também participe desse sonho. A nova data do No Palco 2016 será no dia 19 de junho. Dia 19 de junho, às 19 horas, nós teremos aqui o show do Novo Tom.
Novo Tom, para quem conhece, é um grupo lá do NASP, já existe há vários anos, e eles estão lançando o seu primeiro trabalho nos últimos 6 anos, um CD chamado Justificados. E eles estarão aqui no dia 19. Eu queria só lembrar vocês que sempre quando o Novo Tom vem aqui na Nova Semente, costuma lotar a casa. Então, se você tem planos de estar conosco no dia 19, adquira o seu ingresso. Você pode adquirir pela loja virtual, acessando pelo site da Nova Semente, ou ainda aqui na saída, na loja Sementes também. Faça planos para estar conosco, será uma noite muito bonita. Também nós estamos em plena campanha do Agasalho 2016. Há vários anos, já a Nova Semente, ela desenvolve um trabalho na comunidade da fábrica em Carapicuíba. Estamos passando algumas fotos para vocês do que acontece ali dentro do nosso núcleo de apoio, que já existe há 3 anos, é a filial do Instituto Nova Semente, ali em Carapicuíba. E ali oferecemos uma série de atividades voltadas à saúde e educação para aquela comunidade. E todos os anos, nesta época, nós nos organizamos para também poder aquecer um pouco essa comunidade carente, abrindo o nosso armário, pegando o excesso de roupas, de preferência agasalhos, cobertores, enfim, tudo aquilo que está sobrando. Queremos convidar você para ser também um doador da nossa campanha. Aqui no saguão da Nova Semente, nós já temos uma caixa onde estamos colhendo os donativos, temos um banner e ali embaixo dele está a caixa, e estaremos recolhendo nas próximas 2 semanas apenas. E no dia 25 de junho será a data da entrega de todos esses donativos lá na comunidade da fábrica, e desde já você também é nosso convidado para estarmos juntos distribuindo isso. É um momento de muita alegria para aquela comunidade quando recebe esse carinho da comunidade da Nova Semente. Bem, estamos iniciando hoje uma nova série exclusiva aqui do Viva, é a série Ansiedade para Quê? O pastor Felipe Tonasso escreveu esta série, e ela fala realmente sobre ansiedade. Ansiedade que afeta todo mundo, são momentos que estamos vivendo todos, de grandes pressões, e muitas vezes a dificuldade de lidar com todas essas pressões nos levam a desenvolver ansiedade. Então, hoje, e por 3 fins de semana, estaremos aqui aprendendo como lidar melhor com a ansiedade. E a ideia é, no final, fazer a pergunta: ansiedade para quê? Esteja conosco para a série Ansiedade para quê? Queremos lembrar a vocês que seus celulares de preferência deverão estar no modo silencioso, mas não deixe de se conectar na nossa rede Wi-Fi, NS Conecta, sem a Nova Semente. Melhor ainda se você tem o aplicativo da Nova Semente, que assim podemos estar interativos com vocês. Mais um minutinho. A Andressa que estará aqui no palco com a banda da Nova Semente. Desejamos a vocês uma excelente programação. Um grande abraço a vocês. É um prazer recebê-los na Nova Semente. Uma experiência real com Deus. Sem tê-lo aqui comigo, Cristo.
que não posso viver sem tê-lo ao meu lado, sem tê-lo aqui comigo, Cristo. Eu te amo, Jesus. Não é difícil ver que não posso viver sem tê-lo ao meu lado, sem tê-lo aqui comigo, Cristo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Boa noite. Meu nome é Andressa Keke. É muito bom estar aqui no Nova Semente, minha casa. Espero que vocês se sintam em casa também. Que a gente possa ouvir o que Deus tem para falar para a gente hoje. Procuro encontrar alguém dentro de mim. Mergulho na vontade de saber quem sou.
mas eternamente tudo que Ele me perder de mim, me perder em Deus, Ele sendo Ele alguém em mim. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção, não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez que a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos seus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mas eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar à sua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti.
Boa noite para todos os ansiosos e ansiosas que estão presentes. A gente vai começar uma série nova e eu quero convidar você a fazer uma oração para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade da gente conhecer mais sobre o Teu plano, mais sobre a Tua vontade e as respostas que o Senhor tem para a nossa vida e para os nossos medos e sonhos que a gente tem. Nós queremos desvendar isso contigo nesse momento, que seja uma série que nos ensine a viver da maneira que o Senhor sonhou que a gente vivesse. Venha trazer sobre nós essa compreensão e essa paz. A gente pede assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo à Nova Semente. Essa é uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para, semana após semana, a gente viver junto aqui uma experiência real com Deus. E hoje eu começo uma série nova de mensagens chamada Ansiedade para quê? Se você é ansioso, se você é ansiosa, você é convidado a participar das próximas 2 semanas com esse bate-papo sobre ansiedade, não apenas abordando a ansiedade como um fenômeno social e biológico, até patológico, mas um pouco mais no viés da espiritualidade também, de como a gente pode responder a isso e do que tem revelado na espiritualidade cristã em relação à ansiedade. Tem muita coisa sendo dita sobre a ansiedade hoje, é considerada o mal dessa nossa geração, mas a gente quer tentar caminhar por aqui, hoje talvez como uma introdução. Semana que vem, já vou avisar você, quero trazer pessoas aqui que são profissionais dessa área, que trabalham na psicologia, na psiquiatria, para tentar conversar com a gente também, fazer de repente uma discussão, um painel aqui, para você poder participar, interagir com a gente, e esse espaço se tornar cada vez mais relevante para a tua caminhada e para aquilo que a gente acredita ser uma experiência real com Deus. Você que assiste a gente pela internet também, é convidado não só a assistir pela internet a série, mas estar aqui com a gente também, convidar pessoas para estarem aqui. Se você conhece alguém ansioso, não precisa olhar para o lado. Se você conhece alguém ansiosa, se você tem amigos assim ou se você é assim, espero que essas próximas semanas sirva aí para você de incentivo a caminhar e experimentar mais dessa paz que Deus tem para nós. Bom, deixa eu fazer aqui uma introdução a você. Tema de hoje, o amanhã que nunca chega. O amanhã que nunca chega. O ansioso sabe muito bem o que é isso, não é verdade? O amanhã que nunca chega. Recentemente, agora há 15 dias, eu fiz uma viagem e a minha esposa, na noite anterior da viagem, não conseguiu dormir, parecia uma criança. Eu acordei 3 da manhã, o que foi, Mariana? O que acontece? Estou ansiosa. Amanhã a gente vai viajar, amanhã não, amor, daqui 3 horas, se você não dormir. Não, mas é ansiedade. Quando foi casar, eu me lembro, medo de cair na entrada da igreja. Então não dormi no dia anterior do casamento, porque ia cair no outro dia na igreja. Futuro imaginário, amanhã que nunca chega. E a gente perde o sono por isso. Eu não sei se você é ansioso, se você é ansiosa. Eu quero falar para você sobre esse tempo que a gente vive e como que a gente está sendo desafiado a viver num tempo que motiva a gente, que empurra a gente para viver cada vez uma vida mais assim, cheia de expectativas, cheia de medos, de frustrações, ao mesmo tempo com menos potencialidade de a gente saber como viver. A gente sabe que a vida exige mais de nós e a gente parece que cada vez mais que ela exige, a gente tem menos para dar. E isso está esgotando a força de muita gente. Sei lá se você conhece ou se você já conviveu com pessoas que passaram do limite sadio da ansiedade e entraram para limites de transtornos mesmo psiquiátricos, psicológicos e tiveram ali que ser tratados porque cada vez é mais comum isso acontecer no tempo de hoje. Um tempo de tanto entretenimento, tanta oportunidade para lazer e é o tempo que paradoxalmente você tem uma geração tediosa, que não gosta de nada, que reclama de tudo, que nada é suficiente. Você tem rede social e se conecta com o mundo todo online a qualquer momento e você não tem relações profundas de amizade. Pouca gente consegue pisar num coração do outro de uma maneira sagrada e poder conviver, abençoar, ouvir,
partilhar a vida, conviver. A gente está vivendo num tempo de muita superficialidade, muita informação e quase ninguém sabendo nada sobre nada. Muita possibilidade para você viver carreiras e sonhos e muita gente em crise tentando achar o sentido da vida, tentando saber o que faz da carreira, o que faz com os sonhos. Esse é um tempo que eu considero difícil de viver. E eu vivo nesse tempo e sofro os impactos desse tempo por estar conectado também, por estar sendo cobrado também e por estar tendo que lidar com essas questões que têm a ver com a minha vida emocional, com as questões que eu trato de espiritualidade e com aquilo que tem a ver com o meu físico também, porque nós acreditamos aqui que nós somos seres integrais. Quando alguma coisa está em desajuste ou em dissintonia, a gente tem um impacto em todas as outras áreas da vida. E recentemente, numa reunião pastoral, estava eu sentado junto ao pastor Kleber e o pastor Fabiano, e o pastor Dani também estava lá, e a gente ali sentado juntos, conversando sobre o calendário da igreja, algumas situações, ideias para séries e tudo mais, e eu reclamei que a minha pálpebra estava involuntariamente sendo mexida pelo meu próprio corpo. E eu falei isso para o Fabiano, falei, olha, eu estou num momento que eu preciso dar um descanso, dar uma pausa, desligar o celular, desligar a vida, brinquei, estou brincando, viu? Desconectar da vida, eu preciso parar um pouco. Aí o pastor Fabiano falou assim, você está com qual pálpebra? Direita? Ele falou, estou com a esquerda. Ele também estava. Aí o Kleber falou assim, rapaz, eu estou com as duas. As duas estão puxando, assim, a gente está num jeito, parecia que nós na mesa estávamos assim, doentes ali, de tanta pressão, vivendo uma vida que o corpo estava reagindo, e o Dani era o único que estava em paz ali. O pastor Dani é um dos pastores da comunidade, estava tranquilo. Falou assim, olha, eu estou sem sinais, né? Aí, pouco tempo depois, eu vi uma manchinha no meu dedo. E eu falei assim, puxa vida, primeira reação, vou até uma dermatologista, um profissional da área. Quando cheguei lá, conversei, ele falou, olha, não tem exame para fazer. Batendo o olho aqui pelo diagnóstico, está me contando o que está acontecendo. Pelo que você me contou, essa é uma doença de pessoas ansiosas mesmo. Seu corpo está reagindo, é comum acontecer de nascer manchas no teu corpo. E elas podem se espalhar. E o melhor que você tem a fazer é o seguinte, é esquecer disso daí e viver uma vida mais tranquila, tentar entrar aí com mais, relaxar, fazer esporte, porque se você ficar pensando nisso, amanhã pode ter tomado seu corpo. Então não tem cura para isso aí, é só uma mancha mesmo, não precisa nem fazer exame e tal. Eu confiei médio nisso, né? Fiquei assim meio desajustado, não é possível que não tenha um exame de verdade para ver o que é. Ele falou que tem, mas que ele já sabia o que era. E realmente é isso mesmo. Disseram que quanto mais pressão você tem, teu corpo pode reagir de maneiras inusitadas e somatizar coisas. Então, o que eu vou falar para vocês nas próximas 3 semanas é uma situação que eu também vivo, eu também experimento. A luta para viver esse mundo que, segundo um autor psiquiatra chamado Augusto Cury, que você conhece, ele escreveu o seguinte, a humanidade é uma espécie doente, é uma espécie que está adoecida, nós somos uma espécie doente. A gente está tendo que lidar com muita pressão, com muita opção, e não está fácil. Eu quero fazer com você, daqui a pouco, um teste para ver se você é uma pessoa ansiosa ou não. Espero que você tope fazer esse teste com sinceridade. Aqui, ó, uma frase para você pensar. O Freud disse o seguinte, a ansiedade é a mãe de todas as neuroses. A ansiedade é a mãe de todas as neuroses. É por ela que começa a nascer todo tipo de fobia e transtorno que você possa viver. Uma pesquisa ligada ao OMS revela um panorama brasileiro de ansiedade, para você entender em qual contexto você vive hoje. 20% das pessoas que vivem em São Paulo convivem com ou tiveram algum transtorno ansioso nos últimos 12 meses. Foram analisadas cidades de 24 países. Em São Paulo encontramos o índice mais elevado de pessoas com transtornos ansiosos nos últimos 12 meses. Diz isso Laura Andrade, do Instituto de Psiquiatria da USP. São Paulo, você vive e eu vivo contigo na cidade que mais sofre de transtornos de ansiedade. Outra pesquisa, Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan, afirma que 1 em cada 2 pessoas, em cada 2, deve desenvolver um transtorno psiquiátrico na vida. Ou seja, mais de 3 bilhões de pessoas vão desenvolver um transtorno assim. Então, assim, eu não quero que você olhe para o lado agora,
para saber se essa pessoa que está ao seu lado é normal. Mas 1 a cada 2 vai desenvolver isso. Se essa pessoa for normal do seu lado, talvez você seja o esquisito, não é verdade? Mas eu estou falando de coisa séria. Eu estou falando de coisas que a gente está sentindo na pele. A gente está vivendo isso aí todo dia, toda segunda-feira, final de semana, é tédio, é frustração, é o amanhã que nunca chega. Você sabe do que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Você sabe do que eu estou falando. Não é fácil viver hoje. Algum aqui, definição mais técnica, tá? Para a gente não ficar falando de algo que ninguém conhece, mas que no fundo todo mundo sabe o que é. Mas uma definição. Essa ansiedade, o que é? Trata-se de um estado emocional que visa proteger de um risco próximo ou distante. É um tipo de proteção do corpo. O corpo fica em alerta para poder reagir a alguma situação. A função de estado emocional é modificar todo o funcionamento cerebral de modo rápido, aumentando a chance de sucesso do indivíduo ante uma determinada situação. Então esse estado de alerta que a gente fica, coração palpitando, né, a pálpebra puxada, o corpo mexendo, a perna, assim, você fica ansioso, respiração muda. É um estágio que quando você passa por qualquer situação de reação, teu corpo reage assim para poder ter sucesso quando for reagir. Então, de certo modo, ele é saudável, tem um limite, mas quando passa desse limite, isso começa a se tornar algo danoso para você. Quando é que passa do limite? É a pergunta. Quando gera sofrimento excessivo, quando incapacita você ou prejudica você na sua vida afetiva, quando você não consegue ter vida social, quando você não consegue trabalhar direito, quando você não consegue lidar com a pressão de uma reunião, quando você não consegue lidar com a pressão de um não no negócio, ou com o término de um namoro, ou com uma crise no casamento. Aí a sua ansiedade começa a te fazer mal, porque ela está te afetando na sua vida, então não é algo mais saudável. Quais são os sintomas? Falta de ar, respiração acelerada, mãos frias, taquicardia, você fica irritável, irritabilidade, cansaço, problema de concentração, dificuldade de pegar no sono, medo, tremor, náusea, palidez, sensação geral de prontidão, estado de alerta do organismo o tempo todo, não consegue dormir. Eu não sei se você já experimentou esses sintomas, mas é muito comum hoje, ao receber pessoas para conversar comigo, eu identificar que, além dos conflitos espirituais, existem coisas sendo somatizadas no coração dessa pessoa, no corpo dessa pessoa, em que já não há mais apenas paz espiritual, mas tem um desequilíbrio geral sendo gerado por esse tipo de sintoma. Não sou um profissional, mas a gente, com um pouco de sensibilidade, consegue identificar que há realmente poderia dizer assim, um vírus da ansiedade sendo lastrado até nas gerações menores. Você vê crianças altamente ansiosas, né? Adolescentes sofrendo com isso, que já não conseguem lidar com a pressão de uma prova, de uma negativa na escola, de um namoro já na primeira idade. Então, isso é uma coisa que tende a crescer. Interessante que aqui nessa comunidade, eu trabalho com algumas pessoas que estão sempre ao meu lado em projetos que a gente realiza e são jovens, e uma delas me chamou muita atenção. Eu costumo dizer que quem é ansioso pelo que é bom, pelo que é ruim, é simplesmente ansioso, por definição. Não quer dizer que é só coisa boa ou coisa ruim. A pessoa ela é ansiosa. Pode ser para algo que vai acontecer de bom, uma viagem, ou pode ser para uma resposta de um relatório médico, que vai sair um exame. Ela consegue ser ansiosa para o bom e para o ruim, ela é ansiosa por definição. E essa moça me marcou muito essa história, porque a gente estava aqui para fazer um projeto com a juventude, e deu perto das 7 horas, no momento de começar o nosso encontro, ela dizia assim: pastor, não vai vir ninguém, pastor. Pastor, não tem ninguém vindo, pastor. Pastor, não vai vir, vai ser um fracasso, pastor. Eu falei assim, calma, vai dar tudo certo. E o ansioso odeia a gente otimista, né? Odeia quem fala assim, ó, calma. Eu tô calmo. Você que não tá. A pessoa não gosta de ser questionada, né? Calma. Falar que vai dar tudo certo, pior ainda, né? Vai dar tudo certo. Aí falei, vai dar tudo certo, calma. E começou a chegar gente, começou a encher. E ela veio para mim, pastor, está chegando muita gente, é muita gente, pastor, não vai ter onde pôr esse povo. Então assim, eu acho que isso para mim foi um exemplo muito claro de que ou não vem ninguém ou está lotado, eu tô mal, eu não consigo desfrutar da vida, eu não consigo andar, eu não consigo viver em paz, porque sucesso eu não estou bem, eu estou ansiosa, fracasso estou ansiosa. Então
Tem gente que vive assim. Aí eu vou fazer com você o teste do livro chamado Ansiedade, que é o mal do século, segundo alguns estudiosos, mas segundo Augusto Cury, ele criou uma nova nomenclatura, ele chama de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que é o mal que, segundo ele, sofre 80% da humanidade hoje. E ele faz umas perguntas legais no livro, e ele diz o seguinte, teste básico, né? Vou fazer um teste com você aqui, você vai pensar em você, ok? Sem olhar para o lado, sem reação, sem apertar a esposa, o marido, né, no abraço. É você, pense em você. Vamos lá. Você acorda cansado às vezes? Você dorme 8 horas, mas acorda com sensação de cansaço. Mais um dia para encarar a vida. E teu corpo já parece estar pedindo socorro, né? Acorda cansado. Você se sente irritado durante o dia? Irritado com as pessoas? Já acorda de manhã irritado? Já acorda assim, amargo? Tem gente que odeia, gente que acorda feliz, né? Dando um bom dia. Bom dia, chuva. Ai, que maravilha, a terra precisa tanto. Sabe aquela coisa? Ver o bem em tudo, né? Eu sou um pouco assim, eu confesso. Sou um pouco assim. A Mariana me odeia nessa hora. Falando dessa viagem de novo, estou lembrando agora, né? O nome do passaporte está diferente do nome da reserva. Quem já tentou voar com nome diferente sabe o que é. É um caos. A pessoa não vai deixar você embarcar, tem toda uma situação. E ela, tá diferente, estou com medo e tal. Aí eu falei, o quê? Vai dar tudo? Certo. Ela, mas eu não consigo pensar assim. Eu não estou aguentando. E estava ansiosa. Chegou lá no guichê do check-in, a mulher falou assim, tá diferente, né? Então ela falou assim, vamos ver o que eu consigo fazer, senhora, porque realmente, olha, um casal acabou de não conseguir embarcar, estão lá tentando resolver na Polícia Federal. Eu falei assim, amor, vai dar tudo certo. E eu queria mesmo que ia dar. E a mulher foi, ai, olha aqui, passou, que maravilha. Eu falei, né? E ela por dentro, corroendo, porque ou desse certo ou desse errado, ela estava ansiosa. E a gente faz isso o tempo inteiro, de alguma maneira assim, certa, né? Você, às vezes, acorda intolerante, né? Contra a realidade, chega no trabalho já mal-humorado. Sofre por antecipação? Alguém? Deixa eu ver, acende um pouquinho a luz para ver o rosto dele, eu preciso ver essa reação. Sofre por antecipação? Será que tem alguém aqui ou esse exemplo não serve para essa plateia? Sofre por antecipação. Vai chegar? Não vai chegar? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Tem problema de concentração? Começa a ler. Está conversando. Hã? O que você falou? Só a última coisa mesmo? Esquece coisa? Tem problema de memória? O que eu vim buscar aqui mesmo? Já viu essa? Sobe no quarto. Meu, eu subi aqui para quê? Tem transtorno no sono? Você sabe que esse meu relógio aqui marca meu sono também. Esse relógio marca muita coisa. Já falei desse relógio muitas vezes aqui. Ele marca quase tudo. E aí já vieram até me perguntar, pastor, que relógio é esse? Calma. Você acha em qualquer lugar, é um relógio barato. Só que assim, ele marca sono. E ele mostra o gráfico do meu sono. Se eu estou sonhando muito forte, se meu coração está palpitando, ele mostra se eu acordei e virei, ele mostra que eu acordei. E mostra tudo. Porque ele tem um medidor aqui da pulsação. E tem dia que eu vejo meu sono, assim, o gráfico. A paz de um bebê. E tem dia que eu vejo o desespero de alguém que comeu muito, 11 da noite, assim. Sabe? Eu vejo isso aqui. E você tem isso? Irritação durante o dia. Então, isso são sintomas de gente ansiosa. Pode abaixar que agora eu não quero mais ver. Vou fazer mais teste, não posso mais ver vocês. Isso, assim. Que eu não vejo mesmo. Só vejo vocês aqui, vocês dois. Vou acompanhar vocês, pode ser? Vamos lá, o casal aqui. 6 níveis de gente ansiosa. Vamos lá. Uma introdução hoje aqui. 6 níveis de gente ansiosa. Primeiro, a pessoa vive distraída. Não consegue ter uma conversa longa. Começa a ler um texto, não aguenta ler um texto de 5 minutos. Começou o vídeo do YouTube, já pula para o final. Travou a internet, irritou já. Aperta 5 vezes o refresh do navegador. Uma só é suficiente. Aperta 3 vezes o botão do elevador.
porque parece que vai vir mais rápido. Distraída, a gente não consegue viver. Segundo nível, não quer dizer que você está crescendo no nível de ansiedade, mas são níveis diferentes de ansiedade, você pode ter alguns. Gente que não desfruta a trajetória. Gente que anda querendo saber o fim das coisas. Se pudesse ver o fim do filme primeiro, era melhor. Se pudesse abrir o livro e falar assim, morreu ou não morreu? Aí volta para ler. Porque morre de ansiedade. Morre de ansiedade. A minha esposa, eu sempre conto dela, é um caos, porque eu chego em casa, ela às vezes assiste. Tem 2 programas na TV aberta que eu gosto de assistir. Um deles chama MasterChef. Merchan, né? Se pegar isso aí. MasterChef. Eu gosto, estou até incentivado a comprar coisa lá para cozinhar e tal. Faço muito pouca coisa, mas já estou ali. Gosto, estou aprendendo. E aí eu assisto, o programa assisto no iPad, às vezes no YouTube, e em outros horários, não assisto quando está passando. E quando eu estou assistindo, minha esposa vem ao meu lado para assistir junto comigo. Ela fala, deixa eu ver também o que está acontecendo. Várias vezes, ela pede assim, que o MasterChef demora 1h30, 1h45. Ela fala assim, deixa eu ver quem vai sair. Põe no final, vê quem sai, depois você assiste sozinho. Fala, Marina, você não pegou a ideia do MasterChef. MasterChef, amor, o legal é a jornada. Ver cozinhar, ver cortar, né? Ver o tempero, ver a crocância. Eu quero ver isso, eu quero ver o choro de quem vai embora. Eu me emociono. Quando se emociona lá, eu falo, cara, isso é gostoso de ver, como a pessoa deu sangue. Eu quero ver isso, eu não quero ver quem vai sair. Então você vê, é gente que... Se você quiser saber o final do sermão, já conta agora. Quer saber o final do sermão? Quem está ansioso para saber o final do sermão? A mensagem aqui vai demorar 45 minutos, eu quero saber agora. Eu vou falar de paz no final, tá bom? Aí eu posso continuar agora. Vou falar de paz. Paz. No final, guarda aí, tá? No final vocês vão me ajudar. O final tudo vai chegar na paz. Então, para você que é ansioso, agora eu posso continuar. Tá? Correu o vídeo até o final, já assistiu. Terceiro, cultiva o tédio. A pessoa está ansiosa por uma festa, está ansiosa por um final de semana, por uma viagem. Quando chega, dá 5 minutos no lugar, 10 minutos. Já deu, já entendi isso aqui. Não aproveita a vida. Nem a trajetória, nem o que conquistou, porque esperou tanto. Já deu para mim. Vamos. Você percebe como é dramático? É difícil. Não suporta gente lenta. Meu pai, acende de novo para eu ver esse povo. Deixa eu ver. Não suporta gente lenta. Ensina uma vez, camarada não aprende. Ensina de novo, não aprende. Terceira vez, como é que faz? Meu pai, daime, né? Daime. É dame, né? Não é daime, é daime, paciência. Pode abaixar. Minha tia, assim, conta história. Aí lembra de um cachorro na história. A história não é do cachorro, mas ela lembra. Aí ela fala assim, inclusive esse cachorro é um barato. Chegou um cachorro. Não, tia, para. Volta. Deixa o cachorro na história. Gente, para contar, tadinha, ela vai assistir isso, tia Zezé. Tia Zezé ora por mim. Olha o que tem escrito aqui. Geralmente essas pessoas são os mais ricos do cemitério e os mais perfeitos e capazes no leito do hospital. Adoece na vida. Gente que planeja as férias 10 meses com antecedência. Aí quando chega, começa a estressar com a mala. Já estressa com o filho porque não fez a mala, com o marido. Estressa com o carro, com o trânsito, estressa no passaporte, estressa no avião. Não gosta do café do hotel. Dá 3 dias no lugar. Tô louca para voltar. Veja a hora. Não curte nada. Faz da aposentadoria um deserto. Eu acrescentaria um aqui. Gente que acha mensagem sobre ansiedade devagar, lenta também. Gente que está ansiosa por mensagem de ansiedade ser mais rápida. Você está um caos, vou orar por você no final. Você está incomodado. Minha proposta aqui é fazer um diálogo sobre tudo isso que você já sabe, mas é bom relembrar, é bom se olhar, para ver qual que é a proposta da fé e da experiência, que a gente chama de uma experiência com Deus, para a nossa vida, falando sobre ansiedade e como lidar com esse inimigo existencial que rouba a nossa paz. Quero falar para você sobre isso. Tem um texto na fala de Cristo Jesus, quando ele esteve aqui, e se você está buscando ter seus primeiros passos de fé, você sabe que esse é um lugar onde a gente fala sobre a vontade de Deus, através da Escritura. E nós cremos que um dia Jesus sentou numa montanha e foi explicar para o ser humano
para os seus discípulos, para quem estava na sua audiência, o que é ser humano e como é que um ser humano vive. E Jesus foi dizer o seguinte, eu quero ler com você com muita calma, respira. Vamos ler o texto. Jesus falou o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, que foi rei em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem falou isso foi Jesus Cristo de Nazaré. A ansiedade não é assunto novo. A ansiedade não é assunto dessa geração. O homem sempre teve dificuldade de confiar. O homem sempre teve dificuldade de abrir mão do controle da existência. Esse futuro imaginário que nunca chega. Esse amanhã que nunca chega. E que eu vivo tentando lidar com essas questões. Isso é muito antigo na história. Jesus, quando entrou na história, ele abriu seus lábios para dizer: não se preocupem com o dia de amanhã. O Pai que vocês têm sabe de tudo que vocês precisam. E Ele cuida de vocês. E aí ele faz uma analogia simples. Olha o passarinho. Acho que para o ansioso, você mandar olhar passarinho. Olha o passarinho. Olha a flor, o cara quer pisar na flor, né? Ele quer desmanchar a flor. Deus cuida da comida para esse, Deus veste, olha a beleza desse. Deus cuida de você, você é mais importante para Deus, você é valioso para Deus. Jesus está dizendo assim, tenha calma. Na espiritualidade cristã, na fé, que eu falo de experiência com Deus, não cabe preocupação com amanhã. Não cabe preocupação com depois. Tudo que a gente tem é para ser desfrutado agora. Eternamente hoje, eternamente agora. A grande delícia dessa jornada é a própria jornada. O grande sucesso da jornada é a própria jornada. A própria descoberta de ter um Deus cuidando de você. Naquilo que é bom, naquilo que é ruim, naquilo que é adversidade, naquilo que é sucesso, você consegue desfrutar uma vida caminhando assim. Por que a Bíblia, por que a experiência de fé não fala do amanhã? Porque a satisfação daquele que tem fé, ela está sempre plenamente colocada no que Deus tem, faz e é hoje na vida. Hoje. Não é aquilo que eu vou buscar, é hoje. É o que eu tenho hoje. Eu quero falar de 2 princípios bem breve com você. São só 2, como uma introdução para essa nossa série. O primeiro princípio é o princípio do contentamento. Nós somos seres humanos desejantes e eternamente insatisfeitos. Eternamente insatisfeitos. Contentamento é um princípio. O segundo princípio que eu quero falar é o princípio da dependência, porque nós temos uma grande dificuldade de depender de pessoas. Aliás, eu ouço muito essa frase. Eu odeio depender das pessoas. Geralmente isso acontece quando alguém atrasa numa carona, não é verdade? Odeio depender das pessoas. Quando alguém precisa te prestar dinheiro, quando você precisa de alguém para cuidar de você no hospital, odeio depender das pessoas. Aprender a depender é muito difícil. Contentamento e dependência. Eu quero
conversar um pouquinho sobre vocês dessa resposta de Jesus e da estrutura do pensamento cristão, da experiência da fé, daquele que está buscando lidar com a ansiedade hoje em dia, contentamento. Olha o que Provérbios diz. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter grande riqueza com inquietação. Uma outra versão vai dizer o seguinte: é melhor ter pouca coisa, mas ter paz com Deus, do que ter muita coisa. Você pode traduzir muita coisa por muito bem, ou muita agenda, ou muita gente, ou muito relacionamento. Você pode traduzir esse muita coisa por muita coisa com ansiedade. Melhor ter pouco com paz do que muito com ansiedade. A Bíblia fala o tempo todo de contentamento. E talvez o emblema do contentamento, na experiência de fé, está resumido num texto, que é quando Paulo, que foi um grande pregador sobre lutas espirituais e batalhas também de ansiedade, ele escreve o seguinte, veja se faz sentido para você. Sei o que é passar necessidade, e também sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele aprendeu o segredo. O segredo ele resume numa frase: eu aprendi que eu posso tudo naquele que me fortalece. A melhor versão para esse texto, a melhor tradução para esse texto, não é que eu posso tudo, mas a melhor tradução seria talvez assim: eu suporto tudo, eu aguento tudo, eu dou conta de viver todas as coisas. Eu consigo viver as vidas porque eu tenho alguém que me fortalece. Então eu sei o que é viver abundância, fartura, sucesso, meta batida, bônus no final do mês. Eu sei o que é viver isso. Mas eu também sei o que é viver fracasso no relacionamento, fracasso nas finanças. Eu também sei o que é viver isso. E em todas essas coisas eu aprendi o segredo de ser contente. É que eu suporto a vida naquele que me fortalece. Eu aprendi a suportar, a caminhar, aguentando a vida. E tudo, eu aguento tudo. Qualquer situação eu suporto, eu não me perco a alma quando eu estou no sucesso, eu não roubo a alma de mim mesmo e não perco a alma para o sucesso e não perco a alma e a fé no fracasso. Eu aprendi a ser contente. Contente, gente, vem da ideia de conteúdo. Quem é contente é quem descobriu o conteúdo em si. É quem sabe que a alegria da espiritualidade não é alegria em coisas, não está em situações boas ou ruins. A alegria de quem desfruta esse conteúdo de dentro para fora, ela é uma alegria espiritual. Os dois princípios são espirituais. Não vou dar 8 passos para você viver uma vida emocional saudável. Vou falar de questões espirituais, são questões de fé. Quem crê, experimenta esse tipo de alegria, que a Bíblia vai dizer que sai de dentro para fora. Isso não é só em situação de bondade e paz e harmonia na vida. Tem um livrinho chamado Uma História Meio ao Contrário. A autora chama Ruth Rocha, e ela escreve o seguinte: o livro começa, a primeira capa, a capa do livro, uma história meio ao contrário. Você abre o livro, tem o beijo do príncipe na princesa. Já começa com um beijo. E está escrito assim: e foram felizes para sempre. Já começou pelo final, quem é ansioso já gostou. Quando você vira a página, a segunda página, está escrito assim: e era tudo muito chato. Porque ninguém em um filme mostra o que é ser feliz para sempre, né? Quando termina com um beijo da princesa, a gente nunca sabe o que acontece depois. O livro propõe a mostrar que se tudo fosse feliz para sempre, tudo seria muito chato. Se nada na sua vida saísse do controle, se você não tivesse capacidade de ser surpreendido pela vida, positiva ou negativamente, seria tudo muito chato, tudo muito sem graça. Se a vida toda pudesse ser controlada por você, Deus seria só uma continha na equação. Mas depender e estar contente com aquilo que está na tua mão, isso é um desafio espiritual. O professor Clóvis, que é da ECA, na USP, ele dá várias palestras sobre a vida que é boa de ser vivida. Ele comenta que a vida tem uma capacidade surpreendente, ele diz, de decepcionar a gente, não é verdade? De frustrar a gente. As pessoas têm essa capacidade. A gente sai para um dia vivendo um dia de ver passarinho. Em pouco tempo uma ligação desmonta a nossa estrutura emocional. E a gente passa a viver ansiedade no dia e rouba a nossa paz uma semana. Fala, essa semana a minha vida foi um caos. Eu não consegui ter paz, não consegui dormir direito. Eu não deitei a cabeça no travesseiro em paz nem uma noite. A vida tem essa capacidade, parece que isso que é o gostoso da vida. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, Provérbios 15:1.
A alegria do coração, ela transparece no rosto. Mas um coração que está angustiado, ele vai oprimindo cada vez mais o espírito. O que eu quero dizer com isso? Eu repito isso o tempo todo aqui. Muitos de nós colocamos Deus na equação como um mediador, um viabilizador dos meus sonhos, das minhas alegrias. Então, através de Deus eu quero conseguir isso aqui, ó. Isso, eu quero isso aqui é que eu quero para ficar feliz. É aqui que eu vou ficar feliz. Enquanto eu não chego lá e ele não me responde, eu fico ansioso aqui. Ansioso, porque Deus tem que viabilizar para mim. Na espiritualidade cristã é assim: alegre-se e seja contente no Senhor. Na experiência que você tem de ter uma paz que sai de dentro para fora. Que aí pode ter fartura, você está como? Em paz. Pode estar no fracasso e na necessidade, e você está em paz. E eu conheço gente, e você também conhece gente, que você cruzou na tua história, no teu caminho, que estava um caos na vida, e você olhou para a pessoa e disse assim: eu estou em paz. Estou em paz. Por que você está em paz? É porque Deus cuida de mim, eu sou amada por Deus, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que eu estou em paz. Mas como é que você consegue estar em paz? Sua vida está eu estou tranquila, eu sei que Deus vai na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. A pessoa não entende esse tipo de coisa, por isso que eu falo que é fé. O outro está tudo tranquilo, tudo em paz, tudo funcionando, fluindo bem na vida, os negócios da família, e ele vira para você e conta assim: rapaz, eu não consigo dormir tranquilo. Eu não acho um ponto de equilíbrio. Isso aí que eu tenho, que eu posso fazer. Aqui dentro não acho. Já conhece gente assim? É isso que eu quero dizer. É de dentro para fora. Contentamento. Contentamento. Alguém escreveu o seguinte, Chesterton: há duas maneiras de você conseguir o suficiente. Uma delas é acumular cada vez mais. A outra é aprender a desejar cada vez menos. A gente cria nossos fantasmas. A gente cria nossos monstros. O cara está em paz, está tranquilo. Eu costumo dar esse exemplo. Aí ele inventa de viajar para a Europa para postar no Instagram, no Facebook. Ele entra em dívida, vira um caos da vida dele. O casamento dele vai por água abaixo. Ele entra em dívida, ele é o caos. Ele troca de empresa, ele estava bem, mas ele quer mais. Ele troca de empresa. Quando ele troca de empresa, acaba a estrutura familiar dele, que ele trabalha muito, ele dá a vida pela empresa, o casamento dele vai falindo, os filhos dele já não vê mais ele. A vida foi trocada por uma meta muito longa, muito alta. Eu não estou dizendo que você não tem que crescer. Só que estou dizendo que às vezes é melhor desejar menos, entendeu? É melhor estar mais contente com aquilo que você tem na mão. Porque gera muita ansiedade, esse futuro imaginário. E essas coisas que a gente coloca sempre para fora de nós. Sempre lá, amanhã, quando, depois. Nunca agora. Nunca agora. Eu nunca estou contente, nunca senti nada de dentro para fora. Nunca agora. Eu não desfruto nem quando eu estou bem, nem quando eu estou mal. Porque nunca agora. Será que você é alguém assim? Tem uma música tradicional que a gente chama de hinologia, inário cristão, que é um livro que tem as canções que a tradição cristã vem cantando nos últimos 500 anos aí. E tem uma música que fala assim: conte as bênçãos. E eu acho que a gratidão é um remédio muito forte, muito eficaz para o contentamento. Se você conta as bênçãos, se você conta aquilo que é conteúdo na vida para você poder reconhecer, parece que vai brotando algo de dentro para fora e você vai centrando. E as outras vozes vão caindo. A música fala assim, ó: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Parece uma brincadeira, um hino tão simples, mas é um princípio muito profundo. Quanto mais você é grato pelo que você tem e vive hoje, experimenta essa alegria, mais paz você encontra para aquilo que você ainda não encontrou e não possui. Pergunta para você pensar: você é uma pessoa grata e contente? Você aprendeu o segredo da vida? Que você suporta e consegue aguentar todas as coisas naquele que te fortalece? Porque é para essa experiência que eu estou te convidando. Segundo princípio, e eu quero terminar com ele: princípio da dependência. Princípio da dependência. Abrir mão do seu controle de vida, daquilo que você consegue dominar, da sua agenda, dos seus conhecimentos, da sua lógica, e falar assim: chega, não quero mais.
Ou eu sinto e aprendo e tenho convicção que Deus me cuida e cuida da minha história, da minha família, ou eu não consigo mais caminhar. Dependência. Nós temos uma dificuldade muito grande de abrir a mão. Nós queremos ter o controle de tudo, de tudo. E a Bíblia tem diversos personagens que passaram por essa dificuldade. Alguns escreveram coisas do tipo, Salmos 94, verso 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações. O Senhor me consolou. Ele encheu meu ser de alegria. Quando eu estava já dominado no íntimo por ansiedade e preocupação, foi no Senhor, na dependência que eu aprendi a ter dele. Foi ali que ele me encheu de alegria, foi que ele me consolou, quando eu experimentei a dependência. Veja o que Deus responde. Salmos 32. Eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei, eu cuidarei de você. Eu vou cuidar de você, eu sei do que você precisa. Dependência é ter plena fé e saber que Deus sabe o que eu preciso. Pode resolver o que eu preciso. No tempo dele, do jeito dele, eu sou amado por Deus. Muitas vezes, o ansioso, por definição, é alguém que duvida desse amor. É alguém que não experimentou a paz de quem vive nesse amor. O ansioso nunca está contente. E nunca aprendeu a render. Porque está sempre tentando controlar o futuro que nunca chega. Quando a Bíblia ensina sobre dependência, ela continua dando a você um vislumbre do tipo de conhecimento que Deus tem sobre a sua vida. E se você é algum ansioso que está aqui hoje e passando por diversas lutas dentro do teu coração e sofre com isso, queria te lembrar isso. Salmo 139, nos salmos que eu gosto muito, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento, quando eu me levanto. Sabe, de longe o Senhor percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho, quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces a minha palavra inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e põe Tua mão sobre mim. Esse é o tipo de fé. Por isso eu digo que é totalmente espiritual, de quem vive pela vida contente, sabendo que Deus está por trás, pela frente, tem uma mão sobre a sua história, Ele sabe quando você deita, Ele sabe quando você trabalha, Deus sabe o que está vivendo. Se tem alguém que sabe o que você está vivendo, é Deus. Então por isso que eu digo que a experiência de fé, o ansioso tem que aprender a soltar a mão, as rédeas da vida, para experimentar o mistério da dependência. O mistério da confiança, o mistério da fé. Esse texto para mim tem um ensino importante, alguma sequência importante. Leia comigo. Veja, Efésios diz assim: eu oro, Paulo está dizendo, para que Cristo habite no seu coração. Eu vou dizer aqui que eu desejo o mesmo para vocês. À medida que vocês confiarem nele, em Cristo, em Deus, que vocês possam aprofundar suas raízes no solo profundo do amor maravilhoso de Deus, e que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, e por si mesmos vocês possam experimentar este amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca vão ver o fim desse amor, nem poderão conhecer ou compreender plenamente. Dessa maneira, à medida que vocês confiam, vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Em outras palavras, vocês vão encontrar a paz. Eu gosto do texto porque ele tem uma sequência lógica. Quanto mais, e à medida que você confia, ele diz, você aprende a confiar, você se aprofunda nesse conhecimento, você passa a compreender mais esse amor, mesmo que você nunca vai entender, você passa a entender mais. Ele diz, e quando você passa a se aprofundar nesse amor, você passa a experimentar o que é viver nesse amor. Ele fala, quando você faz isso, à medida que você confia, você fica cheio de Deus. Entre outras palavras, você experimenta uma coisa que vem de dentro para fora. Tua ansiedade. Quanto mais você aprende a confiar. O provérbio diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele vai guiar os seus passos, e você vai andar pelo caminho certo.
Mais um texto para os ansiosos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Olha o que ele diz aqui. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, fazer hora extra, entre outras palavras, comer o pão de dores, pois ele diz, o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Já pensou nisso? A Bíblia está dizendo, é inútil acordar de manhã e ficar preocupado, porque se não for Deus fazendo com você, é inútil você acordar de madrugada, fazer hora extra, porque Ele cuida de você enquanto está dormindo. Você deita a cabeça no seu travesseiro e você tem que ter a convicção pela fé de que há um Deus cuidando de você. Isso é fé. A Bíblia fala até disso, até de gente que dorme em paz. Sabe que os remédios mais vendidos no mundo, depois dos anticoncepcionais, são os ansiolíticos. Gente que não consegue ter uma noite de sono, não consegue dormir. E a Bíblia fala assim, eu me deitei e eu dormi, eu acordei porque o Senhor me sustentou. Mais um, que eu gosto bastante. Em paz eu também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu me fazes repousar em segurança. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que enquanto você que é ansioso, continuar não aprendendo a ter contentamento com o que você já tem, e que venha de dentro para fora essa alegria, isso é espiritual. Enquanto você não aprender a depender de Deus, e lembrar com convicção de que quando você dorme, Deus cuida de você, você pode deitar em paz, talvez você nunca vai provar da experiência de fé que Jesus propõe quando diz, não se preocupem com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal, porque esse amanhã nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E aqui eu estou falando para pessoas que estão realmente sofrendo por algum motivo. Gente que entrou aqui com o coração bem ansioso, está bem ansiosa por situações da vida, que está passando no casamento, na estrutura financeira, não sei. Você sabe o que está vivendo. Você entra aqui para lembrar de uma coisa. Primeiro, Deus está convidando você a ser uma pessoa contente. Aprender o segredo que você suporta tudo nele. Pode ter abundância, pode ter fracasso e necessidade. Nos dois conteúdos tem coisas a aprender. Porque de dentro para fora brota de você uma alegria quando o coração está descansando nele. Segunda coisa, é de que você precisa aprender a abrir a mão de controlar a existência. Ela não te pertence. Jesus disse, quem é que pode acrescentar uma hora na vida? De tanto que se preocupa. Se preocupa por aquilo que é bom, aquilo que é mal, e nunca experimenta o que Deus está fazendo hoje na tua vida. Nunca experimentou a paz de viver agora com Deus, em paz. Eu vou dizer a você, talvez um dos textos mais famosos da Bíblia é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tem um outro, que é muito repetido, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua rotina, a tua vida, teus desejos ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Aí eu quero fazer uma lógica com você aqui. Você vai me ajudar. O texto fala, entrega o teu caminho. Rende o teu caminho. Pergunta para a gente pensar junto. Por que a gente não rende o caminho ao Senhor? Por que a gente não entrega? Por que a gente não entrega? Por que a gente vive preocupado e não consegue entregar para Deus o nosso caminho? E vive tentando lidar com as emoções que brotam de um futuro imaginário? Vou dar uma resposta sugestiva. Se você concorda comigo. Eu acho que a gente não entrega porque a gente não aprendeu a confiar. Concorda comigo? Faz sentido para você? Porque se você confia, quanto mais você confia, mais você deixa na mão. Mas não para aqui, vamos continuar. Por que a gente não confia? Por que a gente não confia em Deus? Eu vou dar uma outra resposta sugestiva. Eu acho que a gente não entrega porque a gente não confia. Eu acho que a gente não confia porque a gente não conhece direito. Faz sentido para você também? Quanto mais você conhece,
Quanto mais você conhece do cuidado, do amor, da misericórdia, da paciência, de que Ele já sabe tudo, de que Ele já viu tudo, de que Ele tem um final antes do começo das coisas, de que Ele sabe o amanhã, o depois, o daqui 10 anos. Ele sabe. Quando você sabe disso e conhece isso, aí dá para pôr um pouco de confiança nisso. E quando eu ponho minha confiança nisso, eu solto a mão e deixo Ele cuidar de mim. Continuo vivendo. Pode continuar indo para cá? Por que a gente não conhece a Deus? Eu não entrego, eu não confio, eu não conheço. Eu acho e penso que a gente não conhece de verdade, porque muitas vezes a gente não se abre para viver uma experiência com Ele de verdade. É o que me falaram, é o que eu ouvi dizer. Tem até um jovem que vem aqui e fala assim: eu adoro vir aqui, adoro vir nesse lugar. Esse lugar mantém minha sanidade, pastor. E é de graça. Vocês fazem isso de graça para mim. Eu venho aqui e fico bem. Mas será que você está vindo para cá há um tempo já e fala assim: tá, me faz bem, mas quando é que eu vou conhecer de verdade? Quando é que eu vou saber o plano que vocês tanto falam que Ele tem para mim? Como é que eu vou deixar isso entrar na minha vida e mudar a minha estrutura mesmo? E falar assim: vai mudar os meus valores, minha existência, o jeito que eu me relaciono com a vida, com o dinheiro, com o meu corpo. Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou lidar com o plano de Deus? Como é que eu vou conhecer isso mesmo? Eu digo a você, a gente tem várias experiências aqui. Várias histórias de pessoas que chegam aqui sem saber nada de Deus, nada da própria vida, e passam a conhecer a Deus. Um caminho, eu já digo a você: a palavra, a revelação, aquilo que Ele escreveu. Muitos procuram o programa Começos. Segunda, terça-feira, sábado, tem estudos da Bíblia, vão para grupos menores, perguntam sobre Deus, se envolvem, tomam decisões. Eu deixo meu convite a você. Sabe, dá um passo a mais, venha com a tua família, estudar a palavra de Deus, ver o que Ele tem para vocês e comece a tomar decisões. Então assim, você que está experimentando e querendo conhecer a Deus, você tem que levar isso mais a sério. Porque quanto mais você conhecer e se estiver aberto para essa experiência, mais você vai confiar em Deus. E quanto mais você confiar e tiver essa paz de confiar, mais você vai entregando. E quanto mais você entrega, os ansiosos me ajudem, que é o final do sermão agora. Você encontra a... Porque você se abriu, você conheceu, se entregou a esse conhecimento. Que seja um conhecimento, não é tudo, mas se comprometeu, colocou na vida. É para perdoar? Vou perdoar então. Você experimenta o perdão, fala, faz sentido. E aí você começa a confiar, e descansa, e entrega, e encontra a paz. Eu vou dizer a você, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e ação de graças, apresentem suas ansiedades e pedidos a Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, não dá para medir em laboratório, não estou falando de passos aqui, isso aqui é espiritual. Essa paz que excede todo entendimento vai guardar o coração de vocês e vai guardar a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe qual é a promessa mais repetida da Bíblia? Repete 365 vezes na Bíblia. Parece uma ironia do livro. 365 vezes a Bíblia repete assim: não temas. Você acorda de manhã, abre a janela, tem uma promessa para você: não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Segunda-feira, não tenha medo. Terça-feira, não tenha medo, porque eu sou contigo, porque eu instruo você, eu aconselho você, eu cuido de você. Eu sei que quando você dorme eu estou te olhando, eu dou a você enquanto você dorme, eu estou cuidando de você. Então descansa, vem me conhecer, vem descansar nessa proposta de confiar em mim e vai entregando, porque as suas ansiedades vão sumir. Não porque isso é biológico, mas você foca toda a sua alma e seu coração naquilo que realmente é importante. Eu termino dizendo a frase de Cristo Jesus. Quando Ele foi embora dessa terra, Ele deixou uma frase assim: eu deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Eu não dou como o mundo dá, é uma outra paz. Uma outra paz. Não se perturbem os corações de vocês. Não tenham medo. Será que eu estou falando para pessoas que realmente são ansiosas e vivem com medo das situações da vida? Eu oro para que você descanse nesse amor
E não tenha medo de viver a vida. Seja contente e aprenda a conhecer a Deus, para confiar e para entregar, para provar da paz que é viver assim. Faz sentido para você? Será que você tem coisas para entregar para Deus hoje aqui? E dizer assim: Senhor, cansei de lidar com isso. Cansei de tentar. Quero que meu coração fique calmo na tua presença. Quero ter uma semana de paz, sem ansiedade, sem irritabilidade, sem perder o sono. Eu quero desejar para você uma semana que você durma que nem uma criança, assim, em paz, e acorde bem para viver essa vida, desfrutando cada conteúdo, os melhores e os piores, sabendo que de dentro para fora brota uma experiência nova quando você conhece esse Deus. Esse é meu convite para você, para esse amanhã que nunca chega. Esquece isso. Jesus falou: a cada dia basta o seu mal. Quero orar por você. Orar para que essa série te ajude a acalmar teu coração e a tomar decisões ao lado de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela direção do teu Espírito Santo. Obrigado porque em meio ao caos dessa vida que muitas vezes rouba da gente a paz, da existência, as emoções que a gente tem, as respostas que a gente não tem, a gente pode encontrar num momento como esse, no final de uma semana, um momento de paz ao teu lado, Senhor. Um momento em que o Senhor nos relembra, através da tua palavra, que não há nenhuma necessidade no nosso coração que o Senhor já não conheça. Que não há nada que a gente viva que o Senhor não seja capaz de lidar. Que nada é impossível para ti e que teu cuidado e a tua promessa, não tenham medo, está disponível para nós a cada dia, Senhor. Obrigado por isso. Ensina o nosso coração a descansar em Ti, Senhor. Que a gente seja mais contente nessa vida. Que haja dentro de nós uma alegria que brote para o nosso espírito sentir, para o nosso rosto sentir, para a gente poder viver sem depender de coisas ao redor. Mas que Teu Espírito e o Senhor, Tua presença para essas famílias que aqui estão, cada pessoa que aqui está, seja suficiente para trazer essa alegria, essa realização, Senhor. E para aqueles que estão ansiosos aqui, que entraram aqui carregando uma luta talvez, e entraram carregando um coração apertado, palpitando por respostas, acalma esse coração com a Tua paz, Senhor. Não como o mundo dá, mas como o Senhor dá. Que a paz de Cristo Jesus guarde o nosso coração e a nossa mente. Que a gente consiga caminhar mais uma semana reconhecendo a Tua bondade, aprendendo a Te conhecer melhor, para confiar em Ti, para entregar a nossa vida a Ti e para encontrar a paz que é viver ao Teu lado, Senhor. Nos dá final de dia em paz, um final de semana gostoso, uma semana na Tua presença. Eu oro para o Deus da paz, para aquele que sabe tudo, sabe o tempo certo, sabe a hora certa, sabe o jeito certo. É nas mãos de Cristo Jesus que eu entrego a vida de todos nós que estão nos ouvindo, assistindo nesse lugar aqui agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Falei demais para quem é ansioso, não? Pessoal, semana que vem vou falar um pouquinho sobre É Preciso Saber Viver. Já ouviram essa música, né? Uma música, o Samuel já deu até o tom aqui, talvez eu não vou cantar, mas é feita de ilusão, pode até ficar maluco, ou morrer na solidão. Conhece? Faz sentido essa música, muito boa. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, porque é preciso saber viver. Eu vou trazer alguns profissionais aqui, para a gente poder dialogar um pouco sobre isso de outras perspectivas e olhares, e eu quero convidar você a trazer pessoas ansiosas. O que você acha? Convidar um amigo ansioso, uma mulher ansiosa, um filho ansioso, para a gente poder estar junto aqui e crescer nesse assunto. Pode ser assim? Vamos fazer isso um tempo bom entre nós e aprender a caminhar com poucos passos e poucas decisões para encontrar e viver essa paz. Tá bom? Deus abençoe vocês, uma semana de paz para vocês. Até mais.